O maior vencedor da Champions League de todos os tempos. A equipe que por mais vezes levantou a taça de campeão do Campeonato Espanhol. Responsável pela revelação de alguns dos principais jogadores de todos os tempos. Esse é o Real Madrid, clube cuja história ultrapassa um século de títulos, títulos e mais títulos. O Real Madrid foi fundado no dia 6 de março de 1902, pelos irmãos Juan e Carlos Padrós, em Madrid, a capital da Espanha. No início, no entanto, o seu nome era outro, Sociedade Madrid Futebol Clube, ainda muito em função da influência da cultura esportiva inglesa no país espanhol, já assim como no mundo inteiro. Apesar de ter surgido como um clube de futebol, o Real Madrid logo se tornou um clube polidesportivo, de forma que começou a atuar em diversas modalidades esportivas. São mais de 100 anos de atuação no futebol como uma das equipes mais vitoriosas e relevantes de todos os tempos para o esporte. Os primeiros anos do Real Madrid. A história do Real Madrid começou a ser construída no início de 1897. Na época, estudantes da Escola Institución Libre de Enseñanza fundaram um time de futebol chamado de Futebol Sky. O clube ficava no bairro Vallecas, justamente onde anos depois acabou surgindo o Real Madrid. Acontece que o Futebol Sky não foi um sucesso. 3 anos depois de sua fundação, já passava por grandes dificuldades, mal conseguia se sustentar enquanto uma equipe de futebol. Foi então que parte dos integrantes desse time fundaram outro clube, o próprio Real Madrid, ainda com o seu nome inicial. Os primeiros títulos do Real Madrid. O primeiro título da história do Real Madrid ocorreu no dia 18 de abril de 1905. Os madridistas avançaram para a final do Campeonato de Madrid contra o Athletic Bilbao e venceram por 1-0, com gol de Manuel Prast. O momento foi histórico, marcante, e seguido de ainda mais títulos. Naquela década, o Real Madrid ainda venceria a Taça da Espanha por 3 anos consecutivos, 1905, 1906 e 1907, garantindo o troféu original da competição. Em 1908, voltou a vencer a competição e, a essa altura, já havia estabelecido uma posição única dentro do futebol espanhol. Em resumo, o Real Madrid continuou a empilhar títulos regionais em suas 3 primeiras décadas enquanto clube de futebol. Foram 18 títulos do chamado Campeonato Regional Centro, o Campeonato de Madrid ou Taça da Espanha, até entrar um período de outros campeonatos e mais títulos. Todos os títulos do Real Madrid. O Real Madrid é, de fato, o clube com a maior quantidade de títulos do mundo, ao menos internacionais. Se somar todos os níveis de títulos, mundiais, intercontinentais, continentais, nacionais e regionais, a equipe soma nada mais nada menos do que 96 taças levantadas, quase uma centena de troféus em sua sala. A equipe já conquistou o Campeonato Regional Centro 18 vezes, Troféu Mancomunado 5 vezes e Copa da Federação Centro 3 vezes em nível regional. Nacionalmente, possui em sua sala de troféus Campeonato Espanhol 35 vezes, Copa do Rei 19 vezes, Supercopa da Espanha 12 vezes, Copa da Liga Espanhola 1 vez e Copa Eva Duarte 1 vez. No continente, os títulos foram os seguintes: Liga dos Campeões da Europa 14 vezes, Liga Europa 2 vezes, Supercopa da UEFA 5 vezes e Copa Latina 2 vezes. Em nível intercontinental, venceu também a chamada Copa Ibero-Americana, que teve apenas uma edição, no ano de 1994. Por fim, vale ressaltar que o Real Madrid também venceu nada mais nada menos do que 9 títulos mundiais. A equipe já conquistou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 4 vezes, a Copa Intercontinental 3 vezes e a chamada Pequena Taça do Mundo 2 vezes. Os principais jogadores da história do Real Madrid. Tido por muitos como o maior clube de futebol do mundo, é natural que o Real Madrid tenha alguns dos melhores jogadores de todos os tempos em sua história. E, realmente, em mais de 100 anos de atividade, a equipe já revelou, contratou e consagrou muitos, mas muitos jogadores simplesmente inesquecíveis. O principal jogador da história do Real Madrid, ao menos em termos históricos, é o argentino naturalizado espanhol Di Stéfano. O jogador fez parte de uma das principais fases vitoriosas da equipe espanhola, tendo marcado 307 gols em 396 partidas disputadas. Venceu inúmeros troféus, incluindo 5 Champions League, com gols em todas essas finais disputadas. Francisco Gento é outra figura que certamente está entre os maiores jogadores de futebol da história do Real Madrid.
Ele é o único atleta a vencer 6 Copas Europeias, tendo participado de um dos principais elencos do clube. Ao todo, foram 12 títulos de La Liga, 2 Copa del Rey, 6 Liga dos Campeões, 1 Copa Intercontinental e 2 Copas Latinas. Por fim, não dá para falar sobre os maiores jogadores da história do Real Madrid sem citar o principal das últimas décadas, Cristiano Ronaldo. O português chegou à Espanha depois de anos vitoriosos no Manchester United e, em 439 jogos disputados, marcou nada mais nada menos do que 450 gols, sendo o maior artilheiro da história da equipe. Além disso, venceu 5 títulos de Champions, e com o Real, foi o melhor jogador do mundo 4 vezes. Brasileiros que deixaram sua digital no Real Madrid. Roberto Carlos, lateral que jogou por Palmeiras e Corinthians, é considerado até hoje um dos grandes nomes da história do Real Madrid. O próprio Ronaldo Fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, também teve boas passagens pela equipe merengue, apesar de não ter conquistado tantos títulos. O mesmo vale para Kaká, atleta formado no São Paulo que chegou ao Real como um dos mais recentes melhores do mundo, mas que foi pouco aproveitado. Marcelo, hoje jogador do Fluminense, e Casemiro, formado também no tricolor paulista, são alguns dos exemplos mais recentes que vingaram e marcaram época com o time. Espero que tenham desfrutado dessa incrível jornada pela história do Real Madrid tanto quanto eu. Obrigado por embarcarem nessa viagem conosco. Se ficaram fascinados com as glórias, os momentos épicos e as lendas que moldaram este clube, não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos sobre futebol e deixar aquele like para apoiar o trabalho. A família Cracknet está crescendo, e com o apoio de vocês, continuaremos a explorar as histórias que fazem o futebol ser o esporte mais apaixonante do mundo. Até a próxima!